Vamos fazer uma geral aqui nas operações que a gente pode fazer com transformações lineares, né? Transformações, lembrando que as transformações são funções. Então, assim como a gente podia somar funções, né, compor funções, a gente pode fazer com transformações também, tá? Então, a primeira operação aí é a adição. Eu posso somar duas transformações. Então, se eu tenho duas transformações, T1 e T2, eu tenho uma transformação que é a soma das duas transformações, tá? Então, é simplesmente a nova transformação, que é a soma, é somar cada uma individualmente, tá? Eu posso somar via lei, ou eu posso somar a matriz dessas transformações, que é o que normalmente a gente faz, tá? É importante, um detalhe importante, é importante que essas transformações tenham o mesmo domínio e imagem, tá? Porque senão eu não vou poder operar elas. É importante que elas estejam indo do mesmo domínio para a mesma imagem. Então, a gente pode fazer a transformação somando a lei. Então, aqui nesse exemplo, peguei essa transformação T1, que é dada por x, 2y, z, e peguei essa transformação T2, que é dada por 0, 0, z. Se eu somar coordenada a coordenada, ó, vai ser na primeira coordenada x mais 0, x. Na segunda coordenada, 2y mais 0, 2y. E na terceira coordenada, z mais z, 2z. Então, a minha transformação soma virou x, 2y, 2z. Ou eu posso fazer pela matriz de transformação. Então, como é que eu encontro uma matriz da transformação na base canônica de um jeito fácil? A gente viu que na base canônica não tem aquele sistema para resolver. Então, fica mais fácil de obter essa matriz. Como é que a gente pode fazer de um jeito prático? A gente viu que na base canônica é simplesmente utilizar os coeficientes dessa transformação. Então, por exemplo, para T1, vou encontrar a matriz de T1. T1 vai ser igual a matriz de T1 na base canônica, tá, gente? Isso vale só para a base canônica. Na base canônica. A matriz de T1 na base canônica vai ser... Eu vou colocar tudo que é como se as respostas para o primeiro vetor da base canônica na primeira coluna, as respostas para o segundo vetor da base canônica na segunda coluna e as respostas para o terceiro vetor da base canônica na terceira coluna, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, para T1, vamos lá, então, o primeiro vetor da base canônica, 1, 0, 0. Então, a gente vai ter, quando eu pego aqui no T1 e aplico o vetor 1, 0, 0, a gente tem 1, 0, 0. Agora, eu vou pegar no mesmo T1, vou aplicar o segundo vetor da base canônica, 0, 1, 1. Então, quando eu aplico 0, 1, 1 na T1, vai ter 0, 2, 0. E quando eu pego o terceiro vetor da base canônica e aplico na transformação T1, eu vou pegar só quem tem z, que é na primeira coordenada não tem z, na segunda coordenada não tem z, e na terceira coordenada tem um z só, tá? Então, ó, repara o que aconteceu aqui. Eu encontrei a matriz de T1 na base canônica. Vou fazer a mesma coisa para T2 agora. T2. Mesmo esquema. Primeira coluna, só as respostas para x. Então, eu vou olhar no T2 quando eu tenho x, tá? Não tenho x na primeira coordenada, não tenho x na segunda, não tenho x na terceira. Segunda coluna, vou olhar as respostas vou pegar só quem tem y. Então, eu vou olhar, não tenho y na primeira coordenada, não tenho y na segunda coordenada, não tenho y na terceira coordenada. Na terceira coluna, eu vou pegar só os meus z's, tá? Então, não tenho z na primeira coordenada, não tenho z na segunda coordenada, mas eu tenho um z na terceira coordenada. Então, vai ter um ali. E essa aqui é a minha T2, tá? Então, para a base canônica é muito tranquilo, tá? É como se você pegasse na primeira coluna aqui só quem tem x. Então, aqui eu tenho um x na primeira coordenada, mas eu não tenho x na segunda, não tenho x na terceira.
Na segunda, isso era a primeira coluna. Na segunda coluna eu vou pegar só os Y's e na terceira coluna eu vou pegar só os Z's, tá? Então, para fazer a transformação soma, é só somar essas matrizes e aí eu vou ter a transformação soma, que é a transformação x, 2y, 2z. Posso multiplicar também as transformações por um escalar, né? Então, basta pegar a minha transformação e multiplicar por um número. Então, virou o dobro da transformação, por exemplo, tá? Só pegar, pode ser tanto com a lei quanto com a matriz. Eu tinha a transformação, agora eu quero o dobro daquela transformação. Eu tinha uma transformação, agora eu quero metade daquela transformação. Tudo depende do K que você está fazendo, tá? Então, eu posso aqui multiplicar a transformação, 2t, eu tinha uma t, 2t é só multiplicar cada coordenada, ou eu tinha uma t e a 2t é só multiplicar o dobro da minha matriz da transformação. E, finalmente, a composição. Eu posso compor transformações. Se elas são funções, eu posso fazer uma composição, né? O único problema é que na composição a gente tem que prestar atenção nos domínios, né? Então, se eu tenho aqui, começo em V e vou para um U, a minha T1 faz isso, a T2 tem que sair de U. Então, ela vai para um W. A T2 tem que sair de U. Então, repara que isso não pode ser o mesmo domínio contra domínio, tá? A não ser que seja todo mundo igual. A T1 vai de V para U, a T2 tem que ir de U para W para isso funcionar, tá? Então, a composição vai ser a seguinte. Pego o meu V, que aqui é onde a gente começa. Então, começo no V. Aplico T de 1, porque eu só posso aplicar T de 1 em V, e aí eu vim parar num ponto aqui. A esse ponto eu tenho que aplicar T de 2. Então, vou pegar T de 2 e vou aplicar no resultado de T de 1. Então, isso vai ser igual T de 2, bolinha, T de 1. Essa vai ser a composição, tá bom? Então, eu vou compor como a gente compunha em cálculo, tá? Lembrando que a ordem que eu faço essa composição faz toda a diferença, vai dar um resultado diferente, ó. Se eu apliquei T de 2 primeiro, dá menos x, 7y, x menos 3y. Agora, se eu aplico T de 1 primeiro, dá outra transformação. Então, a ordem das composições faz diferença. E como é que eu faço a composição se eu tiver com a minha notação de matriz? É só multiplicar as matrizes da transformação. E aí, a gente vai chegar na transformação composta. Finalmente, as propriedades, né? Então, para terminar esse capítulo, vamos falar das propriedades das transformações invertíveis, tá? Então, sejam T de V1 para W, T1 de V1 para W, T2 de W para U. Transformações lineares invertíveis. Então, elas são bijetoras, elas podem ir, elas podem voltar, tá? Então, a inversa da inversa é a própria transformação. Óbvio, né? Faz todo sentido. Se eu tenho aqui o V e eu tenho o W, se a T vai, a T menos 1 volta, né? Então, a inversa da inversa é a própria T, né? Se eu tenho essa função que era a função inversa, quem faz o inverso dela? Se eu tenho essa função que é a inversa, quem faz o inverso dela é a T. Então, a inversa da inversa é a T, tá? Se eu quero fazer a inversa de uma função que está sendo multiplicada, né? Então, o que eu fazia aqui? Eu pegava a minha T, multiplicava por 2, estava indo para o dobro. Agora, eu quero voltar. Então, eu tenho que pegar o caminho de volta. Eu tinha T, ia e multiplicava por 2. Agora, eu tenho que voltar para o mesmo lugar. Então, agora eu tenho que pegar a minha função inversa, tem que voltar, e além disso, se eu multipliquei por 2, agora eu tenho que dividir por 2, então eu tenho que multiplicar pelo inverso da constante, tá? E finalmente a composição. Vamos desenhar essa composição aqui. Eu tinha V, W,
e U, tá? VW era T1 que ia, WU era T2 que ia. Então, eu quero a minha função que vai é a função T1 bolinha T2. Essa é a função que vai. Agora, a função que volta, quem vai ser essa função que volta? A função que volta vai ser a função onde eu tenho que aplicar primeiro. A volta eu tenho que ir do U, primeiro eu tenho que ir do U para W. Então, primeiro eu tenho que fazer T2, inverso. Depois eu tenho que ir de W para V. Então, depois eu tenho que fazer A1, inverso. Então, a função que vai é a função T2 bolinha T1 e a função que volta é a função inversa de T1 composta com inversa de T2. E essa semana termina aqui, na verdade esse capítulo de transformação linear termina aqui. Façam os exercícios e no nosso encontro síncrono nós vamos resolver algumas dúvidas.